E a terceira temporada de Stranger Things vem provar que é impossível ser sessão da tarde demais. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal Quatro Coisas. Sou o Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil, e se você está aqui vindo de qualquer recomendação externa do YouTube, não vai embora sem assinar esse canal e ativar o sininho para você ter sempre atualizações e recomendações de novos conteúdos aqui do canal. Se você é um fã antigo, não deixe de dar uma olhada no Instagram do Quatro Coisas, @4coisas, que tem mais conteúdo lá. Vamos falar hoje de Stranger Things, parte 3, que já saiu para Netflix, 8 episódios, já maratonei, estou virado de maratonar, e vamos falar um pouco sobre essa série aqui que eu adorei. Eu achei a melhor temporada até agora da série. Sim, achei melhor até que a primeira temporada, que apresentou o conceito, que apresentou os personagens, que fez todo mundo virar fã, e da segunda que foi aquilo que a gente ficou meio assim, né? Mas a terceira temporada, na minha opinião, se superou pelo seguinte: a estética dos anos 80. Não é apenas a temática dos anos 80. A primeira temporada ficou muito conhecida por fazer as famosas referências. Era tudo referências dos anos 80. Um brinquedo dos anos 80, uma comida dos anos 80, um programa dos anos 80, uma música dos anos 80. Tinha referências dos anos 80, pra tudo é lado que você olhava, tinha uma referência. Pra puxar pra nostalgia mesmo. Eu acho que a terceira temporada, ela dá um passo adiante. Que ela se torna uma série dos anos 80. Os anos 80 viram estética da série. Tudo na série é feito como se estivesse nos anos 80. Existe uma diferença aí. Então a série se assume. Ela tem enquadramentos, ela tem direção, ela tem uma textura, um filtro que parece produção dos anos 80. Claro que os efeitos especiais não são, né? Claro que há desenvolvimento de personagens também, já falar isso depois, mas, cara, a série parece que é feita nos anos 80, principalmente no seu roteiro absurdo, no seu roteiro maluco, no seu roteiro inconsequente, no seu roteiro cheio de situações impossíveis, que é a cara dos anos 80. Se você é fã dos tais filmes que ficaram conhecidos como Sessão da Tarde, dos anos 80, você vai ver que são as mesmas situações. Os adolescentes nos filmes dos anos 80 podem fazer qualquer coisa. Eles podem ser espiões, eles podem desafiar países, eles podem viajar no tempo, eles podem ir para outro planeta, ir para outra dimensão, e os pais estão nem aí, cara. Os moleques ficam uma semana fora, dormindo não sei onde, um fala que vai dormir na casa do outro e ninguém descobre, sabe? Não tem consequência nenhuma. É tudo uma aventura, é tudo uma fantasia, né? É tudo uma fantasia da cabeça dos adolescentes daquela época e dos autores desses filmes que souberam capturar isso muito bem. Hoje em dia isso se perdeu. Então eu tô vendo muita gente no Twitter, por exemplo, reclamar de Stranger Things parte 3, achar que tem furos de roteiro, que tem absurdos do roteiro, mas é pra ter, porque a estética é essa, sabe? Você vai ver Goonies, você vai ver Curtindo a Vida Doidado, você vai ver Viagem ao Mundo dos Sonhos, Máquina do Crescimento, então todos os filmes têm o próprio De Volta pro Futuro, né? O garoto adolescente que conhece um cientista maluco que criou uma vaca no tempo. Então são coisas completamente fora da realidade, propositalmente fora da realidade, que são tratadas com maestria nesse roteiro. Porque se você olhar com a cabeça lógica, não vai fazer nenhum sentido nada que está acontecendo. E inclui aí os inimigos da vez, né? Os malvados comunistas malditos, que é um personagem clássico dos anos 80, é o vilão preferencial nos anos 80, numa época de Guerra Fria, onde estava todo mundo com medo do fim do mundo, e tinha um inimigo, né? O comunista, inimigo, tal, de fora. E os filmes americanos eram peças de propaganda do imperialismo americano. Eram peças de propaganda do estilo de vida americano, do American Way of Life. Então o American Way of Life era muito claro, aqueles subúrbios, aquelas casas gigantes, consumo e tal, aquelas crianças de mullets, de bicicleta fazendo o que queriam, livres. E, ao mesmo tempo, os duros pra lá da cortina de ferro, os comunistas malvados, militarizados, e sempre com planos diabólicos para a dominação mundial. Então isso é tudo bem marcado na série. Por outro lado, as relações pessoais entre os personagens, elas são tratadas de maneira muito, muito madura, muito moderna, e com muita sensibilidade, com muita ternura. Isso é muito legal, porque faz um bom contraste, e também não dá para você tratar
relacionamentos e pessoas do jeito que eram dos anos 80, que era outra época. Então a gente vê situações muito atuais e que os adolescentes de hoje podem se identificar entre aqueles personagens, relacionamentos, amizade, amadurecimento. Então a série, ao mesmo tempo que mantém uma linguagem entre os personagens madura e moderna, ela aposta pesado no estilo de época. Stranger Things Parte 3 é uma fantasia de época. Ela não é nem uma série de época. Ela é uma série que não se passa nos anos 80. Ela se passa no imaginário dos anos 80. Então é uma série feita como se tivesse sido feita nos anos 80. Então você nem pode tratar como algo realista, nem como algo que é um retrato perfeito daquela década. Porque não é. Ela é uma fantasia de época. A gente no século XXI, no século dos reality shows, ficou muito mal acostumado com realidade. Tudo tem que ser realidade, tudo tem que ser real, cru, tudo tem que ser cientificamente comprovado. Batman tem que ser real, o 007 tem que ser real, agressivo, violento, e tudo tem que ser palpável. Então a gente ficou mal acostumado. Stranger Things 3 traz justamente isso, né? Um mundo onde tudo é possível. Né, onde os maiores absurdos, inconsequências e loucuras e histórias insólitas são possíveis. Porque era assim naquela época e traz esse espírito para os dias de hoje. E eu achei isso um acerto incrível dos irmãos Duffer. Lá pelas tantas, a série faz uma referência ao filme De Volta para o Futuro, que estava em cartaz naquele ano de 85, quando se passa a história. E é exatamente isso que a série te propõe, uma viagem no tempo. Você vai viajar para uma fantasia oitentista. Então, se você tiver nesse mindset de que você vai ver uma fantasia dos anos 80, se você entrar no RPG dos irmãos Duffer, que eles estão lá no D&D, eles criam um universo e você vai se divertir nele, você vai entrar nele, se aventurar por ele. Se você aceitar aquele universo, você vai se divertir muito. Mas se você não quiser jogar RPG, depois a gente joga, não tô afim de jogar RPG e jogar forçado, você não vai curtir a aventura. Você vai estranhar aquele universo, você vai achar aquele universo muito fora da realidade e muito absurdo e muito forçado. E vai começar a achar que são falhas de roteiro e tal, mas não, é tudo proposital ali. Então se você ficar, isso aí é absurdo, isso nunca aconteceria, essas crianças seriam pegas, esses adolescentes jamais entrariam aí, esse enigma tá muito fácil de quebrar, eu acho que espiões russos nunca usariam esse método, é impossível esses caras estarem uniformizados aí. Você não vai se divertir, você tem que entrar nessa brincadeira. Então, não pelas referências fáceis e forçadas de sempre, mas por ter um roteiro inconsequente, irreal, imaturo, superficial e impossível, mas ao mesmo tempo brilhante ao perceber que é muito melhor ser Sessão da Tarde do que parecer Sessão da Tarde, eu vou dar para Stranger Things 3 4,5 russos do mal. E você? Qual a sua opinião sobre a série? Já viu tudo? Escreve aqui embaixo, sua opinião é muito importante e o vídeo continua com a sua participação. Mas não vai embora ainda, fica aí porque vão aparecer agora outras sugestões de vídeos para você continuar atualizado no canal e eu volto amanhã com outro assunto da cultura pop. Tchau!